Então apareceu o Renato Janine Ribeiro falando da astrologia de um ponto de vista junguiano. Vocês acabaram de descobrir a coisa e tão logo o sujeito descobre que existe algum interesse intelectual na coisa, primeiro elemento que lhe desperta a atenção é Jung, evidentemente. Só que isso é o beabá, é o começo da astrologia. Eles acabaram de descobrir isso e estão deslumbrados. Né? E eu digo, olha, eu já passei pelo Jung, já entendi tudo que ele disse sobre astrologia, já entendi que isso não leva a parte alguma. Tá certo? O Jung, eu tenho uma certa admiração por Jung como médico, como clínico. Ele é um grande médico, ele curou um bocado de gente e ele sabia fazer as coisas na prática. Como teórico, o Jung é uma das mentes mais confusas que já existiram. E eu tinha essa impressão, e um dia o Dr. Miller disse para mim, falou, os caras falam de psicologia do Jung, não existe nenhuma psicologia do Jung, só existe a autobiografia do Jung. Tudo que Jung escreveu é autobiografia. Eu falei, pô, é isso mesmo. É a autobiografia do médico, que não chega a conclusão alguma, e ele mesmo, no livro Memórias e Reflexões, ele diz, querem saber? Não estou entendendo nada. E os caras vão procurar um suporte teórico no Jung. Eu digo, meu Deus do céu. Né? O Jung, assim, já comi o Jung no café da manhã, já passei adiante, já estou no jantar, e os caras descobriram o Jung e estão achando que aquilo é um deslumbramento. Né? E aqui uma outra pergunta, Daniel Scherer. Sou um grande admirador da sua obra e acompanho assiduamente seus artigos. Escrevo para sanar uma dúvida sobre o ponto da sua apostila Pensamento e Atualidade de Aristóteles. Nesse termo, o senhor afirma não levar Carl Gustav Jung muito a sério como teórico, embora diga admirá-lo por conta de suas observações clínicas. Eu gostaria de perguntar quais seriam as falhas teóricas do referido psicólogo. Eu digo, bom, existem inúmeras, eu vou só te dar uma delas para você ver a gravidade da coisa. O Jung não era uma mente teórica, o Jung não era um pensador, o Jung era um médico e um bom observador de casos clínicos e um médico eficiente. Quando chegava na hora de teorizar tudo errado. Vou te dar um exemplo. Na tipologia dele, na psicologia, no livro que chama-se Tipos Psicológicos, ele diz que existem funções cognitivas que são desenvolvidas ou conscientes, tá certo? E outras faculdades que são mais ou menos atrofiadas, primitivas ou inconscientes. Quando chega na hora dele definir a faculdade intuitiva, porque ele definiu, por exemplo, razão, sentimento, ele vai definir a intuição, ele diz que a intuição é uma apreensão através do inconsciente. Eu digo, uai, mas se ser consciente ou inconsciente, tá certo, é justamente o que diferencia as funções desenvolvidas e atrofiadas, como é que uma função pode ser essencialmente, uma delas pode operar essencialmente através do inconsciente? Quer dizer, é uma coisa tão inconsequente isso aqui, tão desconjuntada, que eu falo, bom, é claro que ele não prestou atenção no que estava falando, mas isso é um conceito importante, porque ele usa a intuição definida como apreensão através do inconsciente ao longo de toda a sua obra e não percebe que está falando uma tremenda asneira. Tá certo? Esse é só um dos inumeráveis. Então, veja, você vê até pelo seu modo de escrita, o Jung, ele muitas vezes ele é mais sugestivo do que expositivo, tá vendo? E as melhores coisas que ele tem são, de fato, os relatos de tratamento que ele faz, que às vezes são magistrais, tá vendo? Eu posso dizer isso também, o meu falecido amigo, Juan Alfredo César Miller, que era um grande psicólogo clínico, era um gênio da psicologia clínica. Se chegar na hora de teorizar as coisas, ele fazia maior confusão. Às vezes era eu que explicava para ele o que ele estava fazendo, porque ele mesmo não tinha o tirocínio teórico para perceber aquilo. Ele sabia fazer, tá certo? Às vezes mandava o sujeito lá, chegava lá de 4. Às vezes 2 semanas, pô, o cara estava bom. Daí eu falava, doutor Miro, como é que o senhor fez isso? Né? Daí ele contava. Na hora que ele contava, eu achava aquilo absolutamente genial, mas na exposição das bases teóricas, ele era muito deficiente. Pelo menos as pessoas não conseguiam entender o que ele dizia. E muitas vezes eu tentava captar a estrutura teórica subentendida ali, e é isso, assim. Daí ele arregalava 2 olhos e falava exatamente isso. Quer dizer, a capacidade clínica não é necessariamente a capacidade teorética, é diferente. São habilidades diferentes. Eu, por exemplo, duvido que eu tive, pelo menos, paciência para trabalhar em clínica psicológica, jamais teria. O terceiro louco que entrasse ali, eu dava umas poradas nele e mandava embora. Tá, né? O Dr. Miller ficava lá 10, 12 horas por dia tratando de maluco. Até aquilo era a vida dele. E o Carl Jung era a mesma coisa, era um médico. Alô? Olavo? Eu? Rafael aqui de Salvador, beleza? Tudo bem, Rafael? Olavo, tô ligando pra falar que amanhã faz 1 ano aí do seu programa. Queria parabenizar, dizer que já virou rotina da minha semana aí, ouvir suas palavras. Muito obrigado pela sua constância.
Valeu. E aí eu queria lembrar que semana passada, você no final do programa começou a falar de psicologia. Aí você começou dizendo que o Jung não era um bom teórico, era mais um bom clínico, né? E quando você ia falar das suas referências, o programa acabou, eu fiquei na curiosidade. Se você puder voltar a esse assunto aí, eu sei que o tempo é curto. Eu sugiro. Um abração, tchau. Tudo bom. Eu sugiro aqui, não só ao Rafael, mas aos interessados nisso, a leitura de um estudo muitíssimo interessante que tem sobre Jung no livro do físico Wolfgang Schmidt. Wolfgang é um nome alemão, mas o sobrenome não é Schmidt alemão, é Schmidt americano. É um físico americano, um homem de uma cultura extraordinária e de uma compreensão filosófica incomum. O livro chama-se Cosmos and Transcendence. Não é um livro difícil de achar. Se vocês forem na página www.bookfinder.com e botar lá Cosmos and Transcendence, né? Wolfgang Schmidt, vocês acham facilmente. Tem várias livrarias que ainda tem por aí. Ali está uma parte, vamos dizer, das objeções que se poderia fazer ao Jung, mas eu ainda tinha observado, vamos dizer, uma coisa fundamental, um erro fundamental na tipologia do Jung, e essa tipologia é um dos fundamentos da psicologia dele. É muito do que ele foi. Muito restante das conclusões que ele queria fazer na tipologia. Então, se a tipologia está errada, isso compromete o edifício inteiro. E a tipologia é baseada em dois tipos de distinções. Ele diz, primeiro, que na mente humana existem dois tipos de funções. Umas que são desenvolvidas e que atuam no nível da consciência, e outras que são arcaicas, primitivas e que atuam inconscientemente. E, segundo, ele diz que os seres humanos se diferenciam conforme as várias funções cognitivas que atuam de uma dessas maneiras ou da outra. Quer dizer, funções mais conscientes ou funções mais inconscientes. E ele define, então, as várias funções, as sensações, o pensamento, os sentimentos e a intuição. Tá certo? E ainda tem, vamos dizer, as duas direções possíveis que isso pode tomar. Uma, essas faculdades atuam no sentido extrovertido, isso é, de captar dados do mundo exterior, ou introvertido, que capta, vamos dizer, predominantemente os ritmos e acontecimentos da própria vida psíquica do camarada. Então você tem essas distinções. Você tem a função desenvolvida e arcaica, você tem o introvertido e extrovertido, e você tem as quatro funções. Então, misturando esses elementos, sai lá a tipologia do Jung. Acontece que quando chega na hora de definir a intuição, ele a define como uma apreensão através do inconsciente. Eu digo, alright. Mas se as funções se diferenciam em desenvolvidas ou arcaicas conforme atuem no consciente ou no inconsciente, como é que uma delas pode ser permanentemente e estruturalmente uma função que opera através do inconsciente? Isso não faz o menor sentido. Eu não sei se o Jung não percebeu isso, tá certo? Ou se ele realmente não entendeu. Agora, o Jung escreve as coisas um bocado enrolado, né? Ele não é jamais um escritor claro. Ele é um escritor sugestivo, ele tem umas figuras de linguagem muito interessantes. Mas ele é meio enrolado na hora de escrever. Então, eu não sei o que aconteceu lá. Então, essa aí é, vamos dizer, uma das muitas objeções que eu tenho sobre o Jung. Uma outra que eu tenho é que ele só admite a existência, vamos dizer, todos os fenômenos, vamos dizer, da ordem paranormal, mística, etc., ele atribui tudo ao inconsciente coletivo. Né? Ou seja, ele mesmo está privilegiando o inconsciente. Ora, o inconsciente, meu amigo, é apenas, vamos dizer, uma hipótese. O inconsciente é o nome que você dá para um fator imponderável, tá certo? O inconsciente nunca pode ser tratado como se fosse uma coisa, né? Um objeto do mundo exterior. O inconsciente é apenas um nome que você dá a uma hipótese mal explicada. Agora,
ele nunca admite a existência de alguma coisa superior ao consciente, vamos dizer, um supraconsciente, que é a coisa que me parece mais óbvia. Quer dizer, no fim, o que ele faz é assim, que as mais altas realizações humanas tenham como raiz alguma coisa inferior, arcaica e, no fim das contas, estúpida. E quando ele vamos dizer, quer explicar todos os mais altos fenômenos da arte, da mística, etc., por esse tal de inconsciente coletivo, né, ele acaba fazendo uma apologia das sombras, apologia das trevas, sem perceber, não tinha muita consciência dessas coisas.